Olha, ao longo da história da HB, ela sempre primou pela oferta de produtos inovadores. Em 1972, 73, começamos a oferecer as primeiras emulsões de diazo, uma alternativa bicromática que naquela época era a realidade, era o que tinha. E nosso objetivo praticamente sempre foi antever a necessidade do cliente. Sempre trazer coisas novas, verificar que dor o mercado, que dor o cliente tinha e já trazer a solução, muitas vezes antes que ele sabia que tinha um problema. Sustentabilidade é um termo hoje muito geral, muito amplo, às vezes o pessoal nem entende direito o conceito. Eu definiria a sustentabilidade como crescimento sem destruição, ou um trabalho sem surpresas. A HB já faz um trabalho muito de quebrar um paradigma, que o pessoal acha que sustentabilidade é só ecologia. E nós trabalhamos para mostrar que ecologia sem economia não vai para frente. Na verdade, eu costumo falar sustentabilidade como sendo um processo de trabalho que te atenda pré-requisitos de saúde dos usuários, segurança contra acidentes, seja de processo, de transporte, seja de armazenamento, atendimento de normas ambientais. Só que esse tripé, se nós não falarmos agora das duas próximas pernas, não segura. Tem que ser um processo que permita uma qualidade, quer dizer, se for um processo de limpeza, uma limpeza eficiente. E de pouco adianta os quatro se não tiver o último, redução de custos. Quando se fala em processo sustentável, a solução não é somente um produto, é alteração de produto e de processo. E isso daí só vai funcionar se nós tivermos o que? A conscientização, de cima para baixo, e disciplina em todos os níveis. Tem um ditado que fala que se não tem dor, não tem mudança. Nos surpreende muito a quantidade de dor que existe no mercado, a quantidade de clientes preocupados, a quantidade de clientes que têm problemas e acham que a solução muitas vezes é complexa. Temos um caso agora no Sul, que o cliente imaginava que ia fazer uma estação de tratamento, quando na verdade não precisava. Às vezes a pessoa acha que um processo sustentável é um processo que demanda, por exemplo, equipamentos. Não. O equipamento em si, seja equipamento de impressão, seja equipamento de lavagem, de limpeza, seja um destilador, eu só parto para automatização ou quando eu preciso de rendimento, de produtividade, de volume de produção, ou quando eu quero uma independência da mão de obra. Eu não quero mais ter aquela preocupação de depender da habilidade pessoal de uma pessoa. Literalmente, nós temos que passar a serigrafia limpo. Em que sentido? Mostrar que a serigrafia é um processo que tem qualidade, tem produtividade, tem repetibilidade, tem baixo custo. Não depende do artesão, depende de um profissional. Aquela noção de que o sustentável é caro, pelo próprio nome, se o produto não for sustentável, não tem continuidade, se ele for caro, se aumentar o preço, se eu tirar o cliente fora do mercado, se ele perder a competitividade daquele mercado, não é sustentável. Tá? E outra coisa importante, eu diria que é o planejamento. O processo correto, por exemplo, muitos clientes falam assim, não, eu quero uma máquina para lavar a tela. Que máquina é a máquina ideal? É a última etapa da resposta. Só quando nós falamos em sustentabilidade, nós temos que primeiro fazer uma série de trabalhos para avaliar realmente a demanda que tem, tamanho, fazer as provas no manual. Ou seja, questionar equipamento é uma última etapa. E normalmente os clientes não precisam de equipamentos grandes, complexos. Às vezes sistemas manuais ou até semi-automáticos já resolvem o caso do cliente. Tudo vai depender do quê? De quantas telas ele tem que fazer, limpar, revelar, desengravar por dia. Nós temos produtos para preparação e recuperação de matrizes, ok? Hoje tem processos como gravação dos quadros
Antigamente se utilizava muito a parte de fotolitos, ou seja, gerava o filme para um processo fotoquímico. Hoje se trabalha muito o quê? Com os processos digitais, ou seja, uma impressão, eu vou imprimir ou eu gero uma impressão de um positivo utilizando ou um jato de tinta, um toner. Tem a possibilidade do quê? De eu trabalhar também com o conceito de eu vou eliminar esses custos, vou ganhar agilidade, vou gravar a tela diretamente, ou seja, um sistema que me grava a matriz sem positivos. Eu posso ter tanto sistema de deposição de tinta ou de cera, como você pode ter processos do quê? De gravação por luz UV. Se a pessoa te passa, já projeta a imagem e é o suficiente para reagir. Tá? Então, na parte, por exemplo, de gravação, tem muitos empresários que olham o quê? A economia dos filmes, melhor da qualidade, maior agilidade. Isso, de certa maneira, é um processo sustentável. Ou seja, temos um cliente que ele falou o seguinte: hoje já tem uma linha automática, ele quer comprar a segunda. Ele investiu o quê? Num sistema de gravação dos quadros sem positivos. Se antigamente ele demorava quase 6 horas entre receber o arquivo digital e começar a imprimir, hoje, em 3 horas, ele já começa a imprimir. Ou seja, olha a visão do investimento com cálculo de retorno. O Brasil é difícil, às vezes, tomar decisões a longo prazo. Apesar que o país está se estabilizando muito, os juros tendem a cair, a carga tributária, existe uma tendência de redução, muito otimista. Na parte de limpeza, por exemplo, muitas vezes o cliente ele faz um processo e ele sabe que existem outros processos. Muitas vezes ele nem quantifica os custos que ele tem de forma global. Você já ouve clientes que ele chega e fala assim: como se limpa a tela? Com pano, com estopa. Ah não, mas o meu pano eu não jogo fora, eu mando reciclar. Mas tudo isso tem custo. Então, no momento que você começa a abrir os olhos do cliente para os custos que ele incorre, ele começa a enxergar erros que às vezes não sabia que existiam alternativas. Depende da aplicação, depende do tipo do cliente. Tem clientes que, por exemplo, acabam de imprimir, eles querem desgravar o quadro. Outros querem guardar aquele quadro. Então tem o quê? Tem várias possibilidades de trabalho. Depende do volume que você vai ter de telas, você, por exemplo, aquele solvente que você tem em sistema recirculando. Antigamente você trabalhava muito o quê? O conceito de limpeza com pano. No conceito sustentável, nós vamos trabalhar com produtos que não sejam inflamáveis, pouco cheiro, pouca evaporação para não ter muita perda, eficientes a ponto de você prevenir fantasma, evitar que corra aquela imagem fantasma que é obrigado a usar o processo posterior. E de processo? Quando nós falamos em processo sustentável, nós estamos falando do quê? Eu preciso evitar utilizar algumas coisas, eu tenho que reutilizar o máximo que eu puder e depois reciclar. Não necessariamente reutilizar por máquina, pode ser uma bandeja, onde eu deixo um solvente lá, um produto de limpeza, que eu vou passar na tela, o produto contaminado volta para a bandeja. Eu segrego os resíduos em um reservatório. Depende do volume de telas que você vai ter, depende do volume de limpeza que você vai ter, você pode simplesmente pegar esse reservatório e já descansar. Fazer uma purificação por sedimentação. Depende do solvente, do processo que você está usando, do produto que você está usando, você pode fazer floculação. Quer dizer, você flocula e filtra. Depende do volume de tela que você vai ter, você pode destilar. Você coloca um destilador e você força a evaporação, condensação, o solvente sai puro do outro lado. Então, o importante que é? O cliente ele tem que conhecer alternativas. O cliente tem que fazer um levantamento de sua realidade, como se fosse tirar uma fotografia antes e tirar depois. Na verdade, você vai tirar a fotografia atual, você vai propor uma fotografia posterior e tem que quantificar o que você vai ter de custo, o que você vai ter de ganhos. E avaliar o seguinte: em quanto tempo que vai pagar o meu investimento? E daí que o empresário de sucesso, o empresário que tem essa visão, o desbravador. Ou seja, nosso objetivo não é somente eu vou trabalhar com um produto biodegradável. Não, nosso produto é atender a lei ambiental, nosso produto é respeitar a segurança, evitar surpresas, nosso produto é gerar economia, nosso objetivo. Tá? Então toda essa experiência que a Renco já tem de vários anos foi incorporada à HB. Ou seja, como se fosse, para que cometer os erros que eles cometeram, se nós podemos aprender com os erros que eles tiveram.
A serigrafia é um processo extremamente versátil. Você tem muitas aplicações, seja material, seja o próprio substrato, seja o material que você imprime, seja uma aplicação visual, seja uma aplicação técnica. É um mercado que está sempre em expansão. Está perdendo alguns campos com a digital, tá, mas ele cresce também em aplicações técnicas. Mesmo na parte digital, o mercado está se dando conta que se a serigrafia ela for aceita como um processo gráfico, com padronização, com controle, ela tem características que suplantam outros processos. Ou seja, é normal na Europa, nos Estados Unidos, que todo o mercado de banners, todo o mercado de outdoor, ele vai para a serigrafia por solidez à luz. Cores especiais, branco de fundo, hoje estão surgindo aqui impressoras digitais que está combinando a serigrafia com o digital. É claro, eu não posso pensar naquele processo artesanal, nós estamos falando às vezes em linhas automáticas. É interessante notar que hoje o Brasil, ele é visto com muito mais seriedade. Ou seja, não é que é o país do futuro, o futuro agora é o nosso momento. Tem muita coisa a fazer, muita lição de casa para ser resolvida. Ou seja, hoje eles veem o Brasil realmente como um dos países mais importantes no mercado global. Hoje nós somos no Brasil, às vezes, de crescimento de 2 dígitos. A crise de 2009 durou meses. Na Europa, o pessoal está tentando se reerguer da crise agora. Então, em termos de mercado global, em termos de mercado como país, o Brasil está muito bem posicionado. Interessante que quando você viaja pela América Latina, por vários países, você acha às vezes que o pessoal em serigrafia está mais avançado lá fora. Mas assim como o Brasil, o mercado é bastante carente, lá fora também é. Assim como no Brasil você tem muita artesanalidade, lá fora você também tem. É claro que quando você vai para os Estados Unidos, a mão de obra é mais cara, os equipamentos são mais baratos. Isso permite o quê? Uma maior automatização do processo, coisa que hoje no Brasil é uma barreira. E o diferencial que eu vejo do Brasil muito positivo é que o Brasil sempre passou por dificuldades e sempre teve que sobreviver, era a nossa realidade. É interessante que quando você vê uma crise na Europa, o pessoal se assusta. Para nós é mais uma crise. Ou seja, essa flexibilidade brasileira faz com que nós brasileiros sejamos mais criativos. E é interessante ver, por exemplo, o mercado têxtil, que hoje o mercado têxtil brasileiro, ele é muito reconhecido internacionalmente pela criatividade que nós temos, pelos efeitos que nós geramos. O Japão, ele passou por um infortúnio grande. Apesar de toda aquela tragédia, você vê como o planejamento deles foi importante, como organização. Então, eu acho que todas as empresas, quanto maior visão nós tivermos na empresa, quanto mais organização, quanto mais planejado nós tivermos, fica mais fácil nós acionarmos planos emergenciais. Isso também nos leva ao seguinte conceito: o nosso mundo não é um mundo de recursos infinitos. Cada vez mais nós estamos escutando notícias de aquecimentos globais, secas de um lado, chuvas, inundações de outro lado. Cada vez mais o ser humano está se dando conta que água é um recurso extremamente valioso. Então eu diria que saber respeitar o meio ambiente antes que ele venha a faltar é uma mensagem importante. E aquele conceito de sustentabilidade, crescimento sem destruição.